Então, queria aproveitar da gente para abrir, né, os trabalhos. Queria perguntar, todo mundo conseguiu ver os vídeos? Sim. Sim. Eu também vi. Consegui, sim. Várias vezes. Ficou Parabéns alguma... aí. Ai, obrigado. Ficou alguma dúvida? Tem algum ponto que vocês queiram tentar? Fala, Carol, manda lá. Tem alguns pontos que eu queria comentar, mas tem primeiro uma dúvida. No slide, se eu não me engano, no primeiro vídeo, fala sobre a porcentagem de produtividade dos painéis. Eu queria entender melhor o que é essa porcentagem. É uma porcentagem de produção? É uma porcentagem dentro da consumo de energia da casa? Não entendi muito bem. Esse aqui? Isso mesmo. Então, são esse percentual de 19,8, 17 e 16, né? Isso, perfeito. Dentro do padrão da norma, existe uma metodologia que ele diz para você, baseado na quantidade de energia que está chegando do sol, quanto dessa energia o painel fotovoltaico consegue converter em eletricidade. Esse percentual, 19, 17, 18, ela tem justamente essa relação. Quanto de energia o painel está recebendo em termos de fótons por hora e quanto ele está conseguindo entregar em termos de elétrons por hora, ou watt. Posso complementar aí, Marco? Me corrija. Por favor, por favor. Positivo. O painel fotovoltaico, ele tem uma dimensão, esses de 72 células, de 2 metros quadrados. A gente entende, para efeito de teste em laboratório, que é quando é medida a potência desse painel, que ele está recebendo uma energia de 1.000 watts por metro quadrado. Então, se ele é capaz de 1.000 watts converter 400, e esse da Ginco, um pouquinho maior do que 2 metros quadrados, seria essa transformação dos 1.000 watts que chega por metro quadrado, quanto que ele transforma em potência efetiva no laboratório. Então, a eficiência dele é um número que traduz a potência nominal que foi testado em laboratório e o tamanho da placa. Perfeito, entendi. Perfeito. Obrigada. De nada, que isso. Próxima dúvida? Diz que tinha várias, né? Uma dúvida e alguns questionamentos. Uma outra coisa que eu achei interessante é que no final do terceiro vídeo, a gente fala o vídeo fala sobre a possibilidade de associar uma indústria já existente, como é o caso do pneu e da cimenteira, ou se seria interessante criar uma nova forma de reaproveitamento desses resíduos. E aí eu fiquei na dúvida, como tem silício em produção e silício recuperado em altura, se seria interessante usar esse silício na produção, por exemplo, tecnologia, na produção tecnológica. Perfeito. Então, justamente, esse é bem um dos aspectos que a gente quer explorar bastante nesse debate. Como que a gente vai conseguir viabilizar uma via de reutilização desse material? Entendi bem a pergunta? Porque em nível mundial, que existem tecnologias para você fazer o reaproveitamento do material. Então não é um problema de falta de tecnologia. E a questão toda aqui passa a ser em como viabilizar esse business. A gente brinca que aí eu falo como engenheiro, né? E aqui temos muitos deles, temos que tomar muito cuidado. Que engenheiro nunca soluciona problema, ele arranja outros. E justamente a questão da indústria sementeira, ela é bem específica, porque assim, a gente gastou muito tempo, muito cérebro e muito dinheiro para dimensionar um produto que é praticamente indestrutível, que é o pneu, né? Que você quer que ele resista a buraco, quer que ele resista a prego, quer que ele resista a estrada de chão, de terra, quente, fria, neve. E aí no final você quer que magicamente, no final da vida útil dele, ele desapareça no ambiente. Então esse é um dos aspectos que a gente tem que trabalhar. E aí, muito feliz para a história do pneu, foi a indústria cimenteira. Porque ela é uma indústria que tem uma ação de termodegradação extremamente elevada, são 1.200, 1.400 graus centígrados. Então é um forno de calcinação em alta temperatura, um local onde você pode mandar o seu pneu e ele simplesmente desaparece. Mas não é exatamente reciclagem. Você está fazendo reuso. Você tem, inclusive, máquinas dimensionadas para você colocar os pneus numa régua
e aí tem um braço hidráulico que você programa a velocidade, ele vai lançando os pneus dentro do forno de cimento. A outra opção que o pessoal fez muito para pneu é a indústria asfáltica, onde você tritura o pneu, mistura com asfalto, e aí você consegue fazer com que o asfalto da pista dure mais. Só que moer pneu também gasta muita energia. Então, assim, são sempre soluções que, na verdade, são adaptações a uma situação que aparece. E a pergunta é, qual vai ser as adaptações e as soluções que vão funcionar para os fotovoltaicos, né? Porque, e aí o Roberto pode até dar um alô para nós, qual é o tempo de vida médio de uma empresa na área fotovoltaica? Especialmente na parte dos integradores, né? Porque assim, você tem um monte de empresa que abre, um monte de empresa que fecha, gente que entra no mercado, gente que sai do mercado, e esses caras vão estar aí quando? Quando a vida útil do painel encerrar. E como é que é a questão da garantia, né? Roberto, Não é só isso. Quanto vai custar para a empresa isso, essa logística? Vai valer a pena? Não vai? Vamos por partes. Tá bom. Porque se a empresa não tiver lá... não tem nem logística para fazer. Tem nem Exatamente. logística para fazer. Mas vai lá, Roberto. Só complementando aí, e ainda tem as qualidades dos painéis, né? Painéis que duram 20, 25 anos, painéis que duram 5 anos. Vamos lá. Vamos tentar colocar uma condição aqui. A princípio, todo o painel Xing Ling, mas que entra no mercado nacional para geração distribuída, ele tem o selo Inmetro. Uma vez que ele tem esse selo Inmetro, ele tem também uma garantia de produtividade dessas células por 20 anos. Um painel fotovoltaico ele não tem desgaste mecânico durante a produção de energia. Tem estudos aí, alguns painéis produzindo energia há mais de 40 anos. Eu vejo uma vida útil desses painéis, vamos dizer, que chega em 40 anos, se a gente não tiver uma tecnologia muito revolucionária, que ocupe muito menos área, não faz sentido você jogar fora algo que está produzindo. Ele pode não estar produzindo como um painel atual, mas ele está produzindo e está colaborando para a sua planta de alguma forma. Aí tem a questão do consumo de área. Quanto à responsabilidade dos integradores, né, Marco? O integrador ele é um prestador de serviço, né? A princípio, a nossa relação com o cliente ela tem um prazo de garantia quanto ao serviço de 1 ano. Se esse cliente quiser contratar uma manutenção, é feito um contrato à parte de manutenção anual que o cliente renova se quiser a cada ano. Eu vejo que a logística reversa dos módulos ela é realmente algo que a gente tem que levar em consideração, mas que é responsabilidade dos fabricantes, né? As empresas integradoras, realmente, elas aparecem e somem. Ultimamente aparece muito mais do que some, né? Mas vai chegar um ponto de equilíbrio aí, se Deus quiser, onde a gente vai começar a realmente ter um número determinado de empresas atuando no setor para que o mercado seja saudável. Acho que todo mundo vê esse mercado de energia solar fotovoltaica com bons olhos, mas a questão dos integradores, eu não vejo eles com responsabilidade sobre essa logística reversa. Isso seria realmente dos fabricantes. Talvez ainda dos distribuidores dos equipamentos, dos importadores, mas não do prestador de serviço. Esclareci, confundi, como é que ficou? Não, porque assim, é uma área que é muito complicada, especialmente aqui no Brasil, onde a gente tem pouco hábito de pensar em levar de volta o que a gente comprou. Quem é um pouco da minha geração, e um pouco antes, né, lembra de ir lá nos fundos do supermercado para levar as garrafas vazias, pegar o ticket, na hora que for passar no caixa não tem que fazer a devolução do casco. A gente veio e a indústria de refrigerantes adotou uma questão de conveniência e hoje em dia predomina a embalagem descartável. Não é a realidade de outros mercados. O mercado europeu, por exemplo, ele está acostumado com essa ideia de você levar de volta a sua embalagem, o seu produto usado. Aqui no Brasil, alguns fabricantes começam a ter programas de recompra, traga o seu celular e ganha desconto. Faz parte
de estratégias de tentar fechar o ciclo. Mas aqui no Brasil é muito complicado você fazer isso, você querer mudar o comportamento do consumidor. O consumidor está acostumado. Mesmo com as tentativas, várias tentativas de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que a gente tem no Brasil, ainda assim é muito difícil implementar algumas questões que estão preconizadas lá. Por exemplo, a logística reversa para o caso do que a gente está falando aqui hoje, os módulos, né? E aí a gente já levantando aí mais uma bola, que tipo de resíduo se enquadraria, né, um módulo fotovoltaico? É um lixo eletrônico? É o quê, né? A política nacional ainda não conseguiu enquadrar e classificar ele de uma forma específica, assim, para a gente ter uma diretriz de encaminhamento e reciclagem dele, né? O que eu vejo assim, sobre os painéis, eles têm uma característica de não serem tóxicos, né? Isso é um bom fator. Outra, a questão da longevidade deles. Acho que a gente vai ter muito mais reuso, vamos dizer assim, quer dizer, uma empresa que resolva trocar todos os módulos fotovoltaicos do telhado dela, porque existe uma tecnologia que vai ocupar menos espaço, logo ela vai conseguir, então, aumentar a produção que ela teria naquele telhado. Por que não um programa social que possa levar aqueles módulos para a comunidade carente, né? Para, de repente, para escolas, enfim, para outros locais onde faça sentido aquele módulo. Ele não é indestrutível, obviamente, que ele tem uma certa fragilidade, mas a princípio resiste aí a coluna de 10 metros de neve, chuva de granizo, então não é qualquer coisa que pode danificá-lo fisicamente. Então, o que eu vejo como caminho talvez seja o reuso, não a reciclagem. Mas o reuso das placas. Reciclar ele, de fato, vai ser um tanto quanto difícil fazer essa reciclagem em função da diversidade de materiais incorporado no painel. Obviamente que você tem o alumínio da moldura, beleza, isso daí está fácil hoje. O vidro, ele está incorporado, ou seja, colado, a célula, como sendo um material de silício, né? Ela não vai agredir a natureza, enfim. Mas acho que o melhor caminho seria pensar na viabilidade do reuso desse material. Outra questão que eu fiquei é que tem um momento que fala sobre a aplicação de painel solar para criar garagem, mas aí eu acho que o próprio slide, pelo menos pela imagem, fala numa situação de uma propriedade privada, de uma casa ou de uma empresa. Eu fiquei pensando se há viabilidade de esses painéis serem colocados pelo governo de forma estatal ou municipal em estacionamentos públicos, porque também é um problema das cidades contemporâneas a questão do estacionamento, se há alguma pública para janelas ou se há não em relação a isso, o governo usar as empresas para uso de e seja em ônibus públicos ou em escolas e tudo mais, em creches, enfim. Perfeito. Marcos, Anda. se me permita, antes de avançar nessa questão aí da Carol, só para enriquecer a discussão, Roberto, você estava falando sobre a composição dos painéis, né? E, claro, obviamente, grande parte é o que você falou, né? De composto de vidro e o alumínio, né? Mas a gente sabe que ali, como componentes eletrônicos inseridos nos módulos, a gente tem também alguns metais pesados ali, né? Mesmo que em pouquíssima concentração, né? E eu acho que a gente não deve menosprezar assim esse conteúdo dos metais pesados, porque eles, mesmo em concentrações muito pequenas, muito pequenas, eles oferecem um risco aí ao meio ambiente se por acaso o painel ser destinado de forma incorreta, né? Acabar caindo num aterro, por exemplo, sanitário, aí acabar sendo abandonado o painel e acabar contaminando o solo ou água subterrânea.
mesmo sendo em pequenas concentrações, o metal pesado ele já representa um risco crônico assim para o meio ambiente, né? Para tu ter uma ideia, as resoluções CONAMA de concentrações seguras e de indicadoras de contaminação são em microgramas por litro, né? Partes por milhão, é uma coisa assim ínfima, muito pequenininha, né? E que de forma crônica pode causar um dano muito grande, né? E aí, somando isso, a perspectiva que a gente tem da quantidade de painel mais cedo ou mais tarde chegando no final da sua vida útil, então, assim, acho que é importante a gente ter esse cuidado, assim, de não menosprezar os metais pesados, que parece pouquinha concentração, mas pode representar eventualmente um risco. Até nos próprios processos de reciclagem, às vezes podem haver as contaminações. Nos processos de reuso, a gente tem que também cuidar isso aí, né? O que você acha aí, Roberto? Milton, concordo com você. Realmente, quando eu disse que a gente teria um material que tem pouca, vamos dizer que é inerte, realmente me referia à baixa concentração, seria principalmente o cádmio, o boro, realmente são metais que a gente tem que olhar com certo cuidado. Hoje eu não vejo muito eletrônico indo para aterro sanitário, né? E acredito que com os painéis também a gente não deva... Deixa eu aproveitar a pausa, o silêncio. Isso. Milton, só complementando, e aqui nós temos engenheiros ambientais, depois pode até falar com mais propriedade do que eu. Mas um dos grandes problemas da presença do metal pesado não é necessariamente a sua concentração, mas o fato de que se o material apresenta metal pesado, você muda a classificação do teu resíduo. Exatamente. Então, vamos dizer, a liberdade que você tinha para fazer, quer dizer, você se fica mais restrito, né? Sim. Então, assim, não é tanto... são dois aspectos. Um é o aspecto do percentual, como você bem colocou, porque ele tem um potencial de contaminação grande, mas tem a questão da legislação. Porque a partir do momento que você tem ali um laudo dizendo, olha, tem boro, tem cádmio... Tem cádmio. Isso, mas a questão é que assim, você para de se perguntar quanto de, e a legislação passa a falar, se tem, é resíduo perigoso. Se é resíduo perigoso, as suas opções vão se reduzindo, né? Eu acho que essa é a principal questão, né? Agora do momento, porque o que a gente precisa pensar agora é que, sim, a gente pode outros usos para esse painel, mas em algum momento ele vai precisar ter um destino final. E eu acho que o que a gente precisa pensar agora, independente de se vai ser daqui a 40, 50, ou se ele vai durar mais tempo do que o estimado, é se planejar agora para o que nós vamos fazer na hora de dar esse destino para esse painel, entendeu? Eu acho que é essa questão que não é discutida e que não tem uma legislação específica justamente porque você não consegue classificar esse painel, porque não tem uma classificação específica. Então, a partir do momento que a gente classificar ou que a gente definir esse painel é um resíduo perigoso, esse painel é um resíduo eletrônico, independente do que for, a gente vai conseguir definir medidas de como a gente pode destinar esse resíduo, ou qual vai ser a melhor forma. Se o meio vai ser reciclar, é vantajoso só destinar e não reciclar? Então, acho que são os pontos que a gente precisa focar agora. Eu trocaria o vantajoso por viável. Sim, foi nesse sentido se a gente não reciclar é viável, a gente está produzindo painel, então, painéis no caso, então são essas questões que a gente precisa pensar agora, são essas questões que a gente precisa se planejar, de quem que é essa responsabilidade. Então, essas coisas que hoje ninguém toca no assunto, não tem nenhuma legislação, que ninguém sabe como vai fazer, e quando chegar o momento específico, que vocês viram aquela quantidade de painéis que são esperados para daqui a, acho que era 2050, 2040, tem várias pesquisas sobre a quantidade, sobre toneladas de painéis que vão chegar ao fim da vida útil, que vão ser descartados. E aí, alguém já parou para pensar em como vai fazer isso? Tem algum planejamento? Acho que esse é o momento disso. Que é esse slide aqui, né? 20 milhões de toneladas de resíduo. Quer dizer, e aí
um dos grandes problemas que a gente enfrenta... Isso, Marcos, isso é só na China. E aí a questão toda é, se você for pensar, China, é isso aqui, né, que é reciclagem de eletrônicos. É uma realidade. Não dá para dizer que não existe. Isso aqui é você queima a placa para poder recuperar o cobre dela. Super sustentável, né? Eu penso que a gente tem que começar a ver, né, essa parte da reciclagem, mas a gente também tinha que começar a tentar ver tecnologias que fossem mais sustentáveis que o painel solar, né? E aí quando eu estava pesquisando, tem aquele filme fotovoltaico, o OPV, é aquele filme orgânico, e se vende como reciclável, sustentável e tal. Que teoricamente seria com valor muito mais baixo de produção do que as próprias placas. E aí eu queria saber também, Marcos, por que isso não é difundido assim, com mais potência para chegar a mais pessoas, já que é mais barato, mais sustentável, tem essa oportunidade de ser reciclável. Isso não conseguiria chegar a muito mais outras pessoas? Então, aí a gente vai chegar nas questões de mercado, né? Você tem questões, por exemplo, de oferta de volume, porque nem sempre um ótimo material você vai conseguir produzir num volume tal que atenda o seu mercado. Existe um movimento na Europa chama Slow Food, já ouviu falar? Vai no contrário do fast food, mas vai também mais no sentido de você agregar uma comida de qualidade e uma comida que você cuida mais dela. Vale a pena eu ter no meu restaurante um alface americana produzida em escala, numa fazenda hidropônica, que vem de caminhão, 20 quilômetros, ou comprar do produtor que está ali, que vem trazendo eles num carrinho de mão, e eu tenho que lavar eles bem porque talvez venha uma lesminha. Qual é o mais sustentável? Bom, a questão principal para mim é que esse módulo, ele pode ser assim, mais sustentável e tal, de uma forma mais pontual. Por exemplo, esse módulo, ele pode ser bom para quem agrega valor. Essa tá. Entendi. Agrega valor. Então, assim, essa alface vindo, esse alface vindo de não sei aonde, colhido um a um, beijado, e enfim, com perfume, tudo isso agrega valor. Então, você ouvindo, falando assim, beleza, nesse momento, a gente sabe que a área ambiental é pouquíssimo valorizada. A gente sabe disso. Poxa, quantas vezes a gente vê tentando não usar pele, ajude o consumidor, o produtor local. Glória, nesse momento a gente só está tentando que o pessoal siga a lei. Essa é a questão. Então, tipo, por enquanto, isso você só está dando status. Enquanto você não chegar a falar assim, olha, produz tão bem quanto um módulo fotovoltaico que é produzido em escala, porque querendo ou não, a gente vive no mundo capitalista. Enquanto esse produto sustentável não for tão bom, mas assim, não seja tão bom quanto o que a gente usa... Quanto a Coca-Cola, né? O módulo fotovoltaico Coca-Cola, né? Exatamente. No dia de hoje, eu acho que não vai agregar nenhum valor assim aos olhos de grandes produtores e grandes comercializantes. Integradores. Comerciantes. Bota o entregador. Porque aqui no Brasil, o mercado fotovoltaico, a figura-chave, é um integrador. Com certeza. Para complementar essa questão que a Lorena está colocando... Roberto, deixa eu só te jogar uma pergunta de desafio. O que seria necessário para você considerar no seu business plan como um produto que você pudesse oferecer no mercado? Eu, Ersol, venho ao mercado oferecer o serviço descomissionamento de planta fotovoltaica. Hoje a gente não teria demanda, né? Não. Então, justamente, essa é a provocação. O que você, como empresário, acha que seria necessário para você falar, no meu portfólio, além de eu instalar, eu também ofereço serviço. Vou lá e tiro a sua planta. Então, como empresário, eu preciso de mercado.
E se eu não tiver mercado, eu não posso perder energia com algo que não vai me dar retorno como empresário. Uhum. Eu entendo o que você está falando, acho que esse mercado ele vai surgir sim, talvez num prazo longo aí, que a gente esteja falando talvez em 20 anos, e ainda digo mais, talvez seja pelo caminho do reuso, né? Então, eu como empresário vou abraçar uma instituição e vou destinar módulos de uma indústria que resolveu fazer a troca da planta dela por uma mais eficiente. Eu vejo dessa forma, mas hoje a gente não teria mercado. Quanto à questão do filme fino, né, na realidade, o mundo capitalista, etc. e tal, quem manda no mercado é o consumidor. Se o consumidor ele mudar o hábito dele, fizer sentido para ele o filme fino, as indústrias elas vão se adaptar. Agora, por que não faz sentido hoje? Pelo baixa eficiência, ou seja, grande consumo de área. Eu vou botar filme fino aqui no meu telhado. Eu vou produzir 50 kW. Eu vou botar um módulo fotovoltaico. Aí, Lorena, você tem razão quando você chama de módulo. Módulo é o conjunto de alumínio, de vidro, de células fotovoltaicas de silício. Esse é o módulo. O filme fino ele não é um módulo, não. Ele pode até vir em forma de módulo, mas normalmente, por ele ser maleável, ele vai aderir à superfície local. Normalmente ele é trabalhado como um isso-filme. Então, assim, o cliente ele não quer isso, porque ele quer resolver o problema dele energético. Se fosse puramente sustentável, aí sim, não, vou botar aqui, vou produzir 30 kWh no meu telhado inteiro. Mas eu vou produzir 30, mas eu não estou agredindo o ambiente, etc. e tal. Então, a questão é o consumidor. A ponta, ou seja, o interesse da indústria é atender o consumidor, o interesse da empresa é atender o consumidor. Como hoje essa tecnologia ela não faz sentido pelo consumo de área, pela baixa produção, aí você não tem muito uso. Mas, por exemplo, fachadas de prédio em locais com uma alta latitude, onde o sol ele passa praticamente no horizonte. Então, aquela fachada ela fica o dia inteiro iluminada ali. Mas, se você for caminhar para os polos, né, você já tem aquele sol que ele fica o dia inteiro no horizonte ali e pegando uma fachada. É utilizado, porque não teria como botar um módulo fotovoltaico tapando a vista toda do prédio ou as vidraças todas. Então, ele é aplicado como um isso-filme. Então, existe a utilização quando faz sentido. Agora, faz sentido para quem? Faz sentido para o cliente, faz sentido para o consumidor. Entendeu? A gente, como empresa, a gente está aqui para atender o que o cliente espera, entendeu? Mas, se eu entendi bem da tua fala, te espremendo um pouquinho aqui, você disse em algum momento aí, deixa eu ver se eu entendi bem, que, enquanto empresa, você não acharia uma má ideia atuar no mercado de redirecionamento de painéis, em que um cliente que tem um produto em final de vida útil poderia oferecer esses painéis para serem descomissionados e reinstalados em novas localidades. Foi isso que eu entendi? Com certeza. A gente, primeiro que seria um produto que a nossa empresa estaria oferecendo ao mercado e como empresa que visa lucro, é a entrada de capital. Segundo, que vai de acordo com o que a gente entende como missão da empresa, que é a questão da sustentabilidade. Então, isso seria maravilhoso. Mas, conforme eu estou falando, não existe mercado para isso hoje. Sim, não, mas é isso que a gente está debatendo. Esse é o núcleo. Se hoje a gente plantar sementes e a gente cuidar dos modelos de business, quando chegar lá aos 20 anos de final de vida útil, a coisa tem que estar madura. Porque se a gente esperar para pensar essas soluções daqui a 20 anos, primeiro que eu já vou estar muito velhinho. Você, Roberto, também já vai estar querendo se aposentar também, né? O problema vai ser desse pessoal mais novo aí, eles que vão ter que dar cacholas. A gente está aqui para a gente pensar, mas essa proposta de que para os integradores tem um mercado de realocação de painel, para o Brasil poderia ser uma solução economicamente viável de você ter uma reinserção
dos painéis fotovoltaicos, né? Porque é uma solução de reuso. Com certeza. É uma solução que você conseguiria. Às vezes você pega um painel que está em final de vida útil, de garantia do fabricante, tem um mercado onde os integradores recebessem dinheiro, quer dizer, fossem pagos, para fazer novas instalações, evitando o custo de aquisição do material. Com certeza, Marco, você tem razão. Acho que é um mercado que ele vai ser demandado, certo, daqui a algum tempo. Isso e obviamente que as empresas que se anteciparem a esse movimento e se planejarem para isso, elas vão sair na frente. Você acha que o modelo de business de recapacitação de sistemas fotovoltaicos, o camarada que hoje comprou um projeto fotovoltaico, chega aqui há 10 anos, a demanda dele aumentou, está consumindo mais energia elétrica. Você acha que ele poderia ter um produto que é viável para vocês, que ele pagar, para vocês instalarem um novo sistema e nesse preço, vocês passarem esse sistema fotovoltaico para um outro cliente? Sim, com certeza. Os painéis eles têm essa característica, né, de poderem ser relocados. Vejo sim com bons olhos essa sugestão. Acho que naturalmente, né, o mercado deve caminhar para esse sentido, porque mercado de recompra. De recompra, porque a gente fala em final de vida útil de painel, e aí eu vou colocar mais uma vez, tem painéis produzindo há 50 anos e produzindo 60%, 70% da capacidade original dele. Então, você vai pegar isso e vai jogar fora, porque tem gente que precisa desses 60%, 70%, que para você não está fazendo sentido. Então, vejo com bons olhos. Eu queria provocar para vocês aí, a gente está focado muito no módulo fotovoltaico, e aí eu digo o seguinte, nesse mercado de geração solar fotovoltaica, o grande vilão ambiental, e coisa de 5 anos a gente vai ter isso explodindo, vai ser o uso off-grid, e aí sim as baterias. Isso em pouquíssimo tempo. A mobilidade elétrica está vindo, a rede ela é precária, enfim, a quantidade de impostos e questão de normativa, legislação, tudo isso ele vai favorecer o off-grid. E aí as baterias ela realmente tem uma vida útil bem reduzida, a quantidade de metal utilizada é enorme. Ela é pesada. Ela tem massa. Carregar uma bateria, você carrega mesmo. Não é qualquer um que leva para lá e para cá, exatamente. Então, assim, essa nossa temática, ela tem, com certeza, sentido e ela vai fazer cada vez mais sentido ao longo do avanço da tecnologia e com a questão da mobilidade elétrica e o uso das baterias. Aí a gente vai ter realmente um grande problema à frente para a gente colocar. Isso é uma provocação. Eu não sei se vocês já se anteciparam a esse tema das baterias, mas vejo isso até com muita preocupação, porque vida útil reduzida, uma quantidade enorme de metais, a indústria automotiva erando de verdade nesse caminho, então aí está um grande problema. Muito bem colocado, Roberto, muito bem colocado aí. E aí, alguém quer jogar alguma lenha na fogueira em relação às baterias? Bateria é bom, gente? Não. Votação. Depende. Dedinhos para cima para quem acha que bateria é bom e dedinho para baixo de quem bateria é ruim. E para quem depende, fica Pra depende, é assim. Ou depende assim. Vamos dividir, vamos fazer uma pergunta diferente, Marco. Vamos falar assim, acumulador de energia é bom ou acumulador de energia é ruim? E dentro dos acumuladores, a bateria, porque você acumular energia é o que a Dilma queria fazer, estocando o vento, estocando o vento, exatamente. Quer fazer, né? Então, Mas é por isso que a minha pergunta era bem nessa, é a bateria, porque hoje a bateria é a única tecnologia que em custo e em escala, que são as duas coisas que são importantes para poder garantir mercado, né? Eu não vou iniciar um negócio se eu não tenho demanda, como você mesmo colocou. Eu posso pensar em fazer um mercado de recompra de painel? Posso, desde que ele tenha uma massa crítica, né?
Porque, por exemplo, hoje, esse ano a gente está aí com, acho que foram mais de 5 usinas fotovoltaicas no Nordeste de grande porte. Uma dessas usinas de grande porte que descomissionar os painéis dele e que resolver trocar para uma geração mais nova, porque aumenta 5% ou 10% de eficiência, eu quero esse contrato para mim, né? Essa que é a verdade. As empresas que estiverem de olho nesse modelo de mercado daqui a 5 ou 10 anos, porque isso vai acontecer, as placas vão começar a entrar novas placas no mercado e vai querer ter essa vontade de querer trocar por placas novas. A gente já está vendo isso. Na eólica, hoje, o movimento no mercado é repotenciar. As empresas estão avaliando como colocar máquinas melhores em parques que já existem, para produzir mais energia. Então, esse movimento vai vir também na fotovoltaica. Então, por exemplo, se hoje o cara instalou um filme fino, porque, ok, ele tem uma eficiência menor, mas o preço dele também é menor, né? E daqui a 5 anos ele fez caixa e fala assim, pronto, estou pronto para trocar tudo por sílica agora você vai ter um volume grande de painéis para você poder brincar. Aí o modelo de negócio se viabiliza. E a bateria é bem isso. Hoje, a bateria que a gente usa em sistema off-grid, ela é uma derivação do mercado automotivo. Ela não foi uma bateria que foi desenvolvida para setor energético. Ela foi uma bateria automotiva que foi adaptada para o setor energético. Então, assim, olhar um pouco no futuro e ver qual é a tendência. Porque hoje em dia, na Europa, você já fala em fazendas, né, de armazenamento de energia via bateria, mas aí não é bateria chumbo ácido. Justamente, sistemas de acumulação de energia elétrica, mas não necessariamente baterias. Ou, se for bateria, não as baterias chumbo ácido, que é o que a gente tem no mercado hoje. Por que a gente tem a chumbo ácido? Porque é o que existe, gente. É a nossa opção. O que a gente tem visto no mercado já é o uso da chumbo ácido. A questão de ser estacionária, a capacidade dela entregar energia com baixa corrente por muito tempo. As baterias que não são estacionárias, elas não servem para sistema de energia solar, porque, por exemplo, uma bateria de carro é uma bateria de descarga rápida. Ela entrega uma alta energia por um tempo. Então, para a gente, essas baterias de carro, se você botar no sistema off-grid, elas vão ter uma vida útil aí de uns 6 meses, se tiver. Já estacionárias, talvez 4 anos. E hoje a gente já está usando íons de lítio. E aí... Fazendo uma analogia, a chumbo ácido é a nossa lâmpada eletrônica e a outra é a LED, né? Que é a mais cara, mas... E aí? O que ocorre é a questão automotiva, né, que a gente estava falando. Os carros elétricos, eles estão vindo com baterias de lítio, e aí qual é a visão da indústria? Olha, vamos usar essas baterias por 10 anos e depois você pode substituir. Por que 10 anos? Vamos dizer que um carro elétrico tem uma autonomia de 500 km. Vamos dizer um Tesla da vida desse aí. E aí, se ele perder 20% da eficiência dele, essa autonomia cai para 400 km. Para o carro, talvez não faça sentido. E aí, o que eles vão pegar essas baterias e vão jogar para sistemas off-grid? Então, as baterias dos carros, daqui a 10 anos, elas vão entrar para fazer parte do sistema solar ou qualquer outra tecnologia de geração de energia off-grid. Então, a indústria do carro já não está mais preocupada, porque ela sabe que vai ter gente querendo aquela bateria com 80% de eficiência. Está transferindo para outra a questão do descarte, enfim. As íon lítio, elas têm uma vida útil aí de uns 20 a 25 anos também. Então, para você ter na sua casa, comprar uma bateria pela metade do preço, que tem uma vida útil aí de 10, 15 anos, oriunda de um automóvel, faz sentido. Agora, faz sentido. Desde que você, no teu modelo de negócio, já tenha embutido os custos de destinação final, eu não vejo problema. E é uma coisa que a gente faz muito, que, por exemplo, a área de energia, as térmicas, né, de ciclo combinado, onde a turbina a gás que você usa veio de um avião. Justamente, por quê? Porque no avião você não vai querer que a turbina falhe, né? Aí chega então um determinado momento da vida útil da turbina que ela está descomissionada, mas ela, para uma usina térmica, está de boa. Então você pega uma turbina que para aquele setor foi considerado velho e traz isso para outro setor, isso é normal.
Isso é o que o Roberto falou, isso faz sentido na área de business. É um dos como poucos... como a Tati havia falado, é questão da transição da tecnologia, como vai se dar o andamento da tecnologia para ir lidando com a questão, né? Uhum. Mas e aí, vamos retomar para a questão da Carol, que ela falou sobre os tetos da garagem. Perfeito. Então, dentro do mercado Para de não recompra... esquecer ela. Sim, não, dentro do mercado de recompra eu achei bem tranquilo, bem viável. Porque assim, hoje você tem o custo de aquisição do equipamento do sistema fotovoltaico é um percentual bastante razoável do teu novo projeto. O inversor, você tem as placas fotovoltaicas e em cima disso vai botar a tua mão de obra. Isso vai fazer o custo total. Se você puder fazer um preço de recompra dessas placas e gerar um mercado secundário, vamos dizer assim, um mercado que poderia aí ter um custo de oportunidade zero para os painéis, poderia tornar acessível o fotovoltaico a uma porção de gente que hoje não tem acesso a essa tecnologia. Indo bem? Traduzindo, né, a fala, é isso. Não, então, eu chamei a atenção se, na verdade, é uma dúvida, um questionamento, se há licitações públicas para empresas para instalação de painéis fotovoltaicos. Eu falei de estacionamento no sentido, por exemplo, do estacionamento de um hospital público, de uma escola, de uma creche, e se não há essas licitações, se há um horizonte para que isso aconteça, se há alguma agitação política nesse sentido, se há algum fórum, algum interesse, algum horizonte para isso. Bom, alguém quer colocar alguma coisa? Eu ia falar dos hospitais particulares, mas pode continuar, porque ela falou da questão pública e eu acho que vai divergir um pouco o assunto. Pode continuar. Não, tranquilo. Se você quiser falar do hospital particular, para mim tá de boa. Manda lá. Porque, na verdade, essa questão de licitação com o hospital particular, eu não sei como é que funciona. Mas acontece o seguinte, normalmente não é uma pessoa que decide, é um grupo de pessoas que decidem. Então, assim, você sempre tem que colocar em mente que alguém sempre vai querer ganhar alguma coisa. Então, quando você tem, volto a repetir, não sei a respeito de hospital público, estou falando do privado. Então, assim, o privado, quando você pega uma conta de um hospital, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que tem vezes que o espaço que o hospital tem disponível não comporta o consumo deles, entendeu? Então, será que, de repente, eu teria que colocar para um hospital público, por exemplo, teria que colocar num espaço remoto ou alguma coisa do tipo? Sobre essa questão de licitação, eu não sei dizer, acho que o Marcos ele pode explicar um pouco melhor sobre isso. Desculpa passar a bola também, Não porque tem problema. esse ponto também eu prefiro não falar do que falar besteira. E no hospital público, ou privado, você tem uma instalação e mesmo assim nem sempre ela vai comportar o uso. Entendeu? Então o privado ela vai pegar e vai usar para ela. Um grupo de pessoas, administradores, enfim, diretores do hospital, que vão decidir se aquela economia é viável, se não é, qual parte do hospital vai ser atendido pela energia fotovoltaica, qual não vai ser, enfim. Estou te dando uma visão do hospital privado. Agora, essa relação de licitação, eu até vou passar agora a bola para o Marcos, porque a minha visão não é nem questão de licitação, colocar no estacionamento. A minha visão eu tenho espaço suficiente para alocar todos esses módulos para esse consumo, mesmo que eu use o módulo com a maior potência que tem existente no mercado. Eu vou ter espaço para isso? O público vai ter verba para fazer uma instalação de grande porte? Tudo isso é de fato uma questão que tem que ser, que você assim, elaborou muito bem. Acabei, pode continuar. Carol, uma das coisas que baliza o Sistema Interligado Nacional, um dos seus pilares chama-se Princípio da Modicidade Tarifária. Então, no Brasil, as concessionárias públicas devem buscar comprar energia das opções mais baratas possíveis. Justamente por isso que um dos modelos que a gente usa é o modelo do leilão. A concessionária, ela fala, eu preciso comprar energia.
Quem quer vender? Aí é um leilão inverso. Quem ofereceu o menor custo, ela vai lá e compra. As concessionárias busquem sempre adquirir energia ao menor preço possível. A hídrica, que é quem predomina no sistema elétrico brasileiro, ela é a mais barata. Porque você não paga pela chuva, você só gasta para instalar a hidrelétrica. Na térmica, você paga menos do que na hídrica para instalar, mas você paga o gás para gerar energia. Na eólica, mesma coisa, você paga para instalar o parque gerador, mas você não paga pelo vento. Então dentro de um modelo de modicidade tarifária, faz mais sentido para o poder público colocar o dinheiro num parque eólico do que num parque fotovoltaico. Eu digo hoje, que no momento você tem lugar para colocar parque eólico e você tem pessoas que têm know-how em instalar parque eólico no porte que vale a pena para o poder público. Então, no momento, para o mercado de licitação para compra de energia elétrica, a energia fotovoltaica ainda não é competitiva. Perfeito? Quando você terminar a fala, eu queria contribuir, Marco, mas eu queria ouvir de novo a pergunta, porque eu acho que eu entendi uma pergunta diferente da resposta. Então, a colocação foi que, assim, hoje, o custo da fotovoltaica não coloca ela competitiva com a eólica, em termos de renováveis. Então, para deixa eu desmistificar um pouquinho, me complementar, na verdade. Uhum. O Brasil ele tem um grande potencial eólico, só que muito restrito ao Nordeste, principalmente aquela área de Fortaleza para cima. E quando você fala em custo, é um custo global, ou seja, eu quero levar energia para o Sudeste, onde está o meu consumo. Se eu estou produzindo no Nordeste, eu tenho um grande custo de transporte dessa energia. Joga a favor da fotovoltaica essa questão da viabilidade técnica do local da instalação. O que eu entendi que ela colocou é sobre os estacionamentos e por que não se utiliza ou se existe algum movimento nesse sentido. Uhum. Eu não vejo sentido porque a gente está falando com a faculdade, acho que pelo menos a Lorena é da Engenharia Agrícola Ambiental. Hoje, com o uso de tecnologia, o que eu vejo existe uma grande área disponível no local de consumo, que são os telhados existentes. Nosso potencial de telhado é enorme. E aí, se você começar a desprezar os telhados e querer ocupar a área que poderia ser destinada para agricultura, para habitação, para outras coisas, é um mau uso da tecnologia no meu ponto de vista. A questão dos estacionamentos estacionamento só faz sentido num local de concentração habitacional, enfim, populacional. Normalmente, os estacionamentos eles são a nível do solo. E aí você tem a incidência de sombras em função dos prédios. Outra questão ainda se você for fazer uma instalação solar num telhado, você tem um menor custo. No solo, você tem um custo intermediário. E se você pensar num abrigo para carro, é o maior custo da implantação. Agora, que faz sentido na utilização do espaço, com certeza. Então, se você tem um comércio, um shopping, que os clientes estacionam um carro no sol e quando eles saem do shopping, no ar-condicionado, eles entram naquele carro que está pegando fogo, e aí você vai, de toda forma, fazer um investimento numa cobertura para esses carros, por que não utilizar esse espaço para produzir energia? Cada vez mais, com a questão da mobilidade elétrica, isso vai fazer cada vez mais sentido. Naquele local você está produzindo energia e já está destinando energia para o próprio carro fazer carregamento dele. Mas não é uma questão de licitação. Realmente, como o Marco colocou, a nossa licitação ela está baseada pelo menor preço. Obviamente que existem, sim, alguns incentivos para o uso de fontes renováveis. Então, por isso que você vê a entrada do solar nessa questão, até mesmo da eólica. Mas, de toda forma, ninguém vai fazer um estacionamento lá no sertão da Bahia, porque não vai nem ter carro para estacionar, né? Então,
o estacionamento ele é muito viável, faz muito sentido para agregar valor àquela sua propriedade. Então, seja uma casa que não tem estacionamento, seja um shopping, seja um supermercado, então, se você não tem mais telhado, tem vontade de agregar valor à sua propriedade com o estacionamento já, uma cobertura para os carros, por que não colocar realmente uma placa solar, ao invés de uma tenda que dá útil aí de 2, 3 anos, que deixa passar a radiação, que o carro fica quente do mesmo jeito? A nossa visão é essa. Não faz sentido você consumir área para fotovoltaica, sendo que você tem tantos telhados aí para produzir energia. Essa é a nossa visão. Bom, eu ia complementar, cada país tem a sua realidade, cada região tem ainda a sua energia mais propícia. No Nordeste nós temos mais a eólica, e ainda lembrando que ainda assim a grande parte da matriz energética do país é hidrelétrica, então como é que vai ser essa transição também? Não é transição. Ou complementação. Para onde a gente vai crescer? A questão a palavra transição é errada. A gente fala transição, mas na verdade o sistema de produção de energia ele só cresce, gente. A gente não muda. A gente não para de usar as hídricas. Não vai ter um dia que a gente vai falar, gente, vamos fechar Itaipu, cansei, entendeu? Esquece. Não é transição. Talvez integração é o melhor termo. Isso, exatamente. Porque assim, na cabeça do público em geral, a palavra que eles usam é transição para uma matriz mais limpa. Mas na real é para onde a gente vai crescer. Isso dói no meu coração. Transição para uma matriz mais limpa, dói no coração, mas ok. Não, gente, de novo, é a forma com que a sociedade escolheu se comunicar com as pessoas. Mas para quem é da área, a gente não vai desligar nada. A gente só está buscando produzir mais energia, porque a gente precisa de mais energia, de uma forma mais ambientalmente correta e que faça sentido. Eu acho que esse é um diálogo bem mais amigável, né? Porque daí você não exclui os outros, né? Você não dá a ideia de que você está querendo entrar no mercado da pessoa, né? Você está querendo complementar e melhorar o tudo, né? O conjunto, né? Então, mas o mercado que eu gosto de fazer um paralelo para as pessoas entenderem como é que funciona o setor de energia é o setor de transporte público. A gente vai migrar para ônibus mais confortáveis e com ar-condicionado melhor? Não é real, né? Porque o ônibus que hoje não é considerado confortável o suficiente para aquela linha, ele vai ser deslocado para uma outra linha, que hoje tem um ônibus que não tem ar-condicionado, que é mais barulhento, etc. Não tem piso rebaixado, etc. O ônibus não vai... Ele só vai deixar de ser usado esse ônibus quando ele virar sucata. Ele simplesmente vai sendo deslocado para mercados de menor demanda, ou onde a demanda aceita aquele tipo de transporte público, e você vai crescendo a rede, porque a demanda por transporte público sempre vai existir. Senão não tinha van, gente. Simples. E pegando o gancho aí pegando o gancho que o Roberto falou também, o painel que não está com a eficiência como o atual usuário está querendo, acaba sendo deslocado para vai ser deslocado para outro mercado. Exatamente, isso aí. Então, para o Brasil, eu estou achando que esse vai ser o mercado, a forma, né? O jeito que o mercado brasileiro provavelmente vai conseguir deslocar o teu painel final de vida útil. Agora, do meu ponto de vista, aí é um ponto de vista pessoal, a gente vai acabar adotando a solução chinesa de final de vida útil. A gente vai, no mesmo container que trouxe o painel novo, vai voltar para a China com painel para ser reciclado. Porque, por exemplo, no mercado europeu aconteceu isso com papel. Embora a Europa tenha um sistema de reciclagem de papel muito... Como você tem uma logística de que os produtos chineses vão para a Europa e são consumidos ali. Então, o navio que volta para buscar mais container de produto chinês volta vazio.
Então, economicamente falando, o que começou a valer a pena? O produto chinês cheio vai para a Europa, o container esvazia, enche de papel, aquele material que a gente jogou lá na recicladora. Aquilo vai tudo ali misturado para a China, e na China ele é reciclado, vira caixa de papelão, que enche produto chinês e manda de volta para o mercado europeu. Do meu ponto de vista pessoal, no Brasil a gente vai acabar indo nessa direção de fazer a reciclagem na unidade central na China. Por quê? Porque lá vai ter, massa crítica para uma planta conseguir processar tudo isso, e 2, a logística reversa. Porque se lá você consegue substituir 10% do silício na tua planta de fotovoltaica, você vai ter o resíduo, o processamento e o reuso num local só. Pergunta seria, a gente conseguiria, por exemplo, no mínimo, tirar o alumínio e deixar o alumínio no Brasil? Isso já acho uma pergunta boa, porque o alumínio a indústria brasileira consegue reciclar. Então acho que a gente conseguiria ter um modelo de final de vida útil de fotovoltaico que a gente conseguisse recuperar o alumínio, recuperar o cobre, e aí o resto manda para a China para ser processado lá. Mas reprocessar 100% aqui no Brasil? Nós somos campeões de reciclagem de alumínio, né? Sim. É atualmente o resíduo com maior percentual de reciclagem, né? Porque uma coisa é dizer que o resíduo é reciclável, outra coisa é dizer que ele é realmente reciclado. Né? Reciclá-lo não é dizer que ele é reciclável, exatamente. Né? Agora, do meu ponto de vista, a gente vai acabar indo nessa direção. Por quê? Porque assim, e aí de novo, vou até pegar aqui a imagem. Então, esse pneu que está entrando nesse forno de cimento aqui, o cara que produz cimento, ele não está querendo ser legal. Não, vou ajudar o meio ambiente, vou dar fim no pneu. Ele está fazendo isso porque se de um lado da planta ele está jogando pneu, do outro lado da planta ele está economizando combustível. Então, assim, para mim, reciclar o alumínio faz sentido. Porque a gente tem uma indústria de reciclagem de alumínio forte no Brasil. Então, uma integradora tem que mandar esse painel para algum lugar. Esse lugar corta o alumínio, recicla o alumínio e o resto enfia num container e manda para a China. Esse provavelmente vai ser o modelo mais viável a curto e médio prazo para o Brasil, ao menos na minha visão. Aí eu jogo de volta para saber o que vocês acham. Bom, isso é depois de uma tentativa de reuso, né? Associado ao mercado de reuso, sim. Aí eu concordo com o Roberto. A visão do Roberto é muito boa. Seguindo aquela linha de tratamento de um produto, né? Na política nacional do resíduo sólido, né? Primeiro tentar reutilizar, para depois... Sim, porque o que acontece? Como o Roberto falou, em última análise, a responsabilidade pela deposição final é do fabricante do painel, que majoritariamente hoje em dia está onde? Está na China. Então, mandar esse painel de volta para a China dentro de um container faz sentido, inclusive, para a política nacional. Eu acho, licença, professor, eu acho que a gente tem que colocar dentro dessa conta de sustentabilidade, e aí não tem propriedade para falar em relação ao ser viável economicamente ou não para a empresa. Mas a gente, enquanto profissionais da área interessados, colocar nessa conta da sustentabilidade a questão social também, porque a gente deve apoiar uma reciclagem que seja feita, por exemplo, em condições análogas à escravidão. A gente deve apoiar uma fabricação de uma placa, que é a placa chinesa, como falava no slide, como o Milton comentou também mais cedo, que vai durar menos tempo e ainda por cima pode ser feita em condições de trabalho precárias. Eu acho que essa questão social, tanto da forma que vai ser reciclado como da forma que vai ser fabricada, tem que entrar na nossa discussão e agregar também, aí no sentido mais comercial, que eu não tenho tanta experiência, mas eu diria que agrega valor nesse discurso da sustentabilidade em relação ao cliente. Quando você explica que o material que você vende, que você importa, que você comercializa, foi feito, certificado com Inmetro, com condições adequadas e tudo mais. Aí queria puxar isso para a discussão, porque quando a gente fala de voltar para a China para ser reciclável, a gente está falando de
de uma logística reversa, de uma volta desse material para o consumo, mas em que condições para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Perfeito. Como uma bela geógrafa que você já é geógrafa, é estudante, mas já é Exatamente isso que eu ia falar, Milton. Você tirou as palavras da minha boca. Uma perfeita geógrafa. Não tem como falar. Eu sou desse time também, eu sou sociólogo, mas eu acho que não tem como falar de meio ambiente sem falar nas pessoas. Então você colocou muito bem a questão. Alguém quer comentar? Enfim, é uma felicidade meio amarga. O mercado fotovoltaico na China, ele é diferente do mercado fotovoltaico no Brasil. Lá, o que predomina não é o nosso mercado pulverizado de setor privado. Na China, o que predomina de instalação fotovoltaica são grandes plantas. Então, o modelo de mercado fotovoltaico na China, ele viabiliza você ter descartes de grandes volumes de placas fotovoltaicas, módulos, feitas pontualmente. E não o que vai acabar acontecendo no Brasil, que é você ter um monte de sistemas heterogêneos sendo descartados ao longo do tempo. Então, dentro do modelo chinês, é mais provável que você encontre as condições para instalar numa unidade de processamento placas fotovoltaicas lá do que aqui. Primeiro, porque cada vez que você descomissiona daquela planta lá 20 megawatts de placa fotovoltaica, gente, a placa dá com pau. Muito módulo sendo descartado ao mesmo tempo. Isso alimenta uma indústria que consegue atingir a massa crítica para poder processar tudo isso. Aqui no Brasil, como o Roberto falou, a chave é: tem demanda? Se não tem demanda, eu não consigo oferecer o sistema, o serviço. Então, o modelo chinês, ele vai tender a poder apresentar as condições de poder sustentar uma placa. Isso eu aprendi quando eu estava lá em Portugal. Todas as pilhas Rayovac, Duracell da Europa são recicladas na Alemanha. Todas elas vão de trem para serem recicladas na Alemanha. Por questões de escala. Manda lá. Desculpa, professor. Não, tranquilo. Perdão. Mas para você ver, Carol, como a política ela tá diferente nesse momento. 100%, o que o Marcos falou, 100% é reciclado na Alemanha. Quantas pessoas você conhece no Brasil que jogam pilha no lixo? Todas, eu acho. Não, todas não. Não, eu não jogo. Não, que eu saiba. Eu tenho que comprovar, Quer ver? Peraí. Então, pega meu saquinho, eu vou pegar meu saquinho também. Aí, ó. Isso aí, eu sou dessas também. Na hora que juntou a massa crítica, a gente vai lá e vai achar um pilhão para colocá-las lá. Exatamente, eu faço isso também. Não, temos 3 no Brasil, olha lá. Já temos 4 pessoas no Brasil. Lembrei também que na sede da minha igreja em Laranjeiras tem um pilhão. Um pilhão, isso. Isso. Então já são pessoas. Então a gente chega a um pouco mais de pessoas. Mas assim, a gente pensando no social, voltando um pouco à sua ideia, mesmo que a parte ambiental pense no social, sempre vai ter alguém, porque, querendo ou não, a mentalidade de alguns países é um pouco retrógrada. Mas, nesse momento, a gente trabalha com especulações. Então, assim, poxa, não tem como pensar no social? Pô, a gente pensa no social, mas isso é uma coisa daqui a 20, 25 anos. Você viu no slide a quantidade de milhões de toneladas. Não, isso aí. 20 milhões. 20 milhões só na China, 10 milhões nos Estados Unidos, 75 milhões no Japão, 7,5 na Índia e 4 na Alemanha. Em 2050 você totaliza 78 milhões, não é? 78 milhões de toneladas, exatamente. 78 milhões de toneladas. Então, assim, a gente tem que pensar no social desde agora, tem que pensar nessa logística desde agora, para a gente chegar daqui a alguns, eu digo, poucos anos, porque 20 anos para mim, em questões ambientais, não é nada, porque para você ter por exemplo, replantar
fora, a fauna... Recuperar uma área. Isso, obrigada. A fauna original e tal, tudo isso demora muitos anos e não vai dá ser para 100% acelerar. perfeito. Exatamente, não dá para acelerar. Então, assim, essa discussão que a gente está fazendo aqui, que você está participando, é assim, para começar a abrir os olhos para justamente a gente conseguir tentar mudar alguma coisa, para daqui a alguns anos todos esses pensamentos terem pelo menos uma resposta ou uma solução, nem que seja uma solução pontual, mas que tenha uma solução, porque no momento a gente não tem nada, são só especulações. Então, assim, isso que a Alemanha faz, olha só o status que tem dessas soluções ambientais. Mas Lorena, deixa eu te falar. Fala. A gente fala Foi da o momento Alemanha... revolta, foi mal, fala. Não, tranquilo. A gente fala Alemanha, mas mesmo na Alemanha eu visitei plantas que eram mini gramachos, né? Não é, foi o que eu falei também, nunca vai ser 100% então, assim, perfeito, né? É engraçado porque assim, você tem um Dois de volta mundos. Não, você tem um de volta para o futuro. Porque eu visitei um aterro sanitário na Alemanha que eles tiveram que fazer. Eles não tinham geotêxtil embaixo, foi um lixão mesmo, né, que começaram a fazer. Eles também, eles aprenderam. Porque foge um pouco, né, desse conceito de 100% reciclar a pilha e tal. Então, mas eles tinham lixão, porque eles começaram fazendo lixão, gente. A Alemanha não nasceu... Quem hoje está melhor porque tomou na cabeça. Porque quando eles começaram a fazer, eles também fizeram como a gente, do jeito que dava. Então eles começaram com lixão. Mas com lixão, o que eles tiveram que fazer? Eles escavaram um túnel debaixo do aterro, e no fundo do aterro, embaixo da massa de lixo. E lá no âmago tem uma piscina de churume. E eles utilizam esse churume para produção? Aí hoje em dia eles tratam. Eles tratam churume e tem uma planta de biogás. Beleza. Tranquilo. Mas entenda assim, e aí, Carol, é a questão o que a Lorena colocou, do custo social. No passado, eles não tiveram a opção de colocar um geotêxtil, que facilitaria muito, coletar esse churume, e tiveram que fazer... Você imagina o que é você escavar um túnel embaixo de gramacho? Você entraria com a picareta debaixo de gramacho para fazer um túnel? Solo totalmente instável, você não sabe... E cheio de churume! Exatamente. Você... Nossa, o solo contaminado, gente. Abrir um buraco no solo contaminado. Olha que gostoso. E eles vão passar os próximos 20 anos, que já passaram 10 anos, vão ter mais 20 anos de coleta de churume daquele lixão e tratar. Na Alemanha. Fala, Milton. Pessoal, manda lá. Eu queria aproveitar essa oportunidade que a gente chegou nesse momento e fazer 2 questionamentos, assim, se me permite, ao Roberto. Primeiro, queria saber qual a experiência que ele tem com os painéis chineses, já que a gente falou muito sobre painéis chineses hoje e tal, a gente até falou que eles são menos duráveis e tal. Tem de todos os tipos. Desmistificar um pouco para nós isso aí, essa questão dos painéis chineses. E a outra questão, Roberto, aí na questão social. Qual a experiência da empresa? Qual o seu conhecimento? O que você está vendo de movimento aí na perspectiva de instalação de fotovoltaico, painéis fotovoltaicos em locais para pessoas com menor poder aquisitivo, né? Sabendo que hoje em dia a gente está, quando fala em painel fotovoltaico, praticamente a gente está falando classe A, né? A faixa das pessoas de maior renda. Mas e as de menor renda, né? Como você vê se existe esse mercado? Então, vamos lá. Desmistificar realmente a questão dos painéis chineses. 100% dos módulos comercializados no Brasil são chineses, tá? Alguns são tecnologia chinesa, outras são tecnologia alemã produzida na China, tecnologia consolidada produzida na China, mas 100% chineses. Como no mundo quase que inteiro são produzidos na China hoje em dia, você tem alguns países que mantêm uma planta, mas ela já se transformou secundária
perto da planta que eles construíram na China. Essa é a realidade dos painéis. Inversores, você tem ainda alguns que são comercializados aqui no país, quer dizer, na realidade somente o Fronius, que é um inversor produzido na Áustria. O restante, todos, tecnologia alemã, tecnologia italiana, produzida na China. Então, assim, a questão da qualidade, posso dizer que é top mundial. Agora, você tem de tudo, que nem o Marcos estava falando. Existem painéis que são utilizados em sistemas off-grid. Sistemas off-grid, eles não requerem certificação em método. Ninguém pode te impedir de botar um painel de baixa qualidade no seu telhado, se você quiser. Só que acabam que não tem também grande escala. Vamos dizer que 99% das instalações hoje elas são on-grid e assim sendo certificadas e assim sendo com qualidade mundial, primeira linha. Quanto à segunda pergunta, eu entendi que você queria saber o posicionamento da empresa em relação de baixa renda. Assim, vamos lá. A empresa entende que é de extrema importância que o governo, aí eu tiro o foco da empresa, tenha programas, sim, de incentivo e, mais do que incentivo, obrigatoriedade em novas construções, como ocorre, por exemplo, em Goiás. Goiás, para você certificar um programa no Minha Casa Minha Vida, que você tem alguns subsídios do governo, você hoje é obrigado a colocar 2 módulos fotovoltaicos e um microinversor em cada unidade, ou o mesmo equivalente em potência a unidades que não sejam individuais. Então, se for um condomínio onde não tem a medição individual, você tem lá 2 módulos, no mínimo 2 módulos, na verdade é uma verba, e aí é feita uma licitação, a empresa que oferecer a maior potência, ela tem acesso a essa verba, mas o que se vê na prática são 2 módulos com um microinversor. Isso lá em Goiás é capaz de produzir aí, em média uns 60 kW, talvez até um pouco mais, de média por mês, por ano, né? Média mensal ao longo do ano. Isso para uma família de baixa renda é 70, 80 reais a mais na mesa dela, né? Então, eu vejo que faz todo sentido. Para a nossa empresa, quanto Ersol e a nosso nível hoje de condição financeira, a gente não teria como destinar, por exemplo, parte da nossa renda para fazer uma doação, mas isso eu entendo que seja como responsabilidade, como sustentabilidade, não é só uma questão ambiental, é uma questão social. A nossa empresa ganhando volume, a gente tem sim a intenção de que 10% do que a gente comercialize seja revertido em situações de doação para baixa renda, etc. Existe também, dentro das chamadas públicas das concessionárias, uma verba que ela deveria ser destinada para eficiência energética, e aí a concessionária ela vai em comunidades carentes e ao invés dela botar hoje um sistema solar, ela troca a geladeira daquele potencial consumidor, ela troca a iluminação, uma iluminação mais eficiente. Mas por que hoje não é feito o solar? É pelo custo. Mas já que existe a verba, eu acho que deveria sim existir um projeto de lei, algo nesse sentido, de que atacar o problema não só na ponta. É lógico que uma geladeira que consome muito, ela também tem contribuição negativa na questão, primeiro, do consumo de energia do país como um todo, segundo, também, questão ambiental, porque, infelizmente, a gente tem fontes de produção de energia térmica e essas fontes são altamente poluentes. Então, se você tem maior consumo, logo você tem uma maior poluição do ambiente. Mas eu entendo que deveria ser voltado, sim, para a fonte da energia fotovoltaica. A concessionária, por si só, não vai fazer, porque
ao mesmo tempo que ela vê com bons olhos a questão da energia solar, tanto é que a maioria delas tem um braço da holding que trabalha com energia solar, elas também querem, de certa forma, que esse avanço não seja tão rápido ao ponto delas perderem demanda, né? A demanda por energia ela é crescente, que nem o Marco falou, o uso de energias renováveis ou da autoprodução é infinitamente menor do que o aumento de consumo em função de novos entrantes no sistema. Então, quando você fala, a concessionária está com medo de perder receita, a todo ano entra muito mais gente no sistema do que sai gente porque colocou placa fotovoltaica. Então, é uma mentira, isso é um lobby, enfim. Mas eu vejo por esse lado. Quanto à iniciativa privada, se não for por incentivo fiscal, se não for por uma questão que a empresa veja, de fato, alguma viabilidade econômica, eu acho que vai ficar muito a depender de cada missão empresarial, enfim, de cada visão que cada empresa tem. A Ersol, a gente desde sempre, e a gente é pequeno, mas desde a nossa fundação, temos lá na porta do Marcos, e Marcos, estamos abrindo uma empresa de energia solar, a gente tem intenção de aproximar da faculdade, de fazer um trabalho seja de sustentável, de sustentabilidade no sentido de educação da população, ou ainda na parte de chamada pública, de tentar trazer isso para uma ONG, para alguma coisa. Foi por esse caminho que a gente chegou, inclusive, no Instituto Grael. Então, a nossa visão sim, contribuir de forma que a sustentabilidade não fique somente nas palavras ou na atividade principal da empresa. Hoje, a gente ainda não conseguiu chegar nesse patamar. Realmente, o dinheiro que entra na empresa, ele é para subsídio, quer dizer, para manter a empresa, para sustentabilidade da empresa. Gente, é sustentabilidade, pagar as contas também é sustentabilidade. Manter as pessoas, né? Então, a gente ainda não conseguiu chegar nesse nível, mas está na nossa missão empresarial e a gente entende que deveria ser o dever de todo mundo que vem de sustentabilidade, realmente, de fato, pensar nesse quesito. Valeu, obrigado, Roberto. Muito bacana ouvir essas tuas palavras aí nesse sentido, nesse rumo. Bacana. Obrigado. Eu gostaria de perguntar para o Roberto, eu vi no gráfico dos slides do vídeo, né, que a gente caiu em alguns anos de primeiro lugar no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, para 6º lugar no ranking nacional de produção e de instalação de painéis. Aí eu queria saber se a Ersol vê isso como uma oportunidade de crescimento de mercado ou como um desafio, e quais foram os fatores que influenciaram essa queda para 6º lugar? Infelizmente, esse gráfico ele é verdadeiro, mas o que ocorreu? A gente teve o arco metropolitano, um poste a cada 5 metros. Isso elevou a gente à condição de ser um dos primeiros dentro da condição nacional. Mas não era uma verdade, aquilo foi uma obra pontual. Assim, a energia, uma das energias mais caras, quer dizer, acho que a mais cara do Brasil, se eu não me engano, é a Enel, e seria grande parte do Estado servida pela Enel. A gente tem dificuldade do Estado em questões tributárias. A gente tem, desde 2016, uma nova normativa que previa a construção de condomínios fotovoltaicos, a reunião de consumidores na construção de uma usina e o compartilhamento dessa energia. Só que o Estado do Rio, ele entendeu que... vamos lá, vou voltar um pouco antes. A gente tem um convênio com o FAS que isenta ICMS da cadeia produtiva e das instalações e consumo da energia fotovoltaica. Hoje, se você colocar na sua residência um sistema solar fotovoltaico, a energia que você consome instantaneamente, ninguém tem acesso a esse número porque saiu do módulo e do inversor, foi direto para a sua tomada e ninguém pode te cobrar por isso. Mas o que é injetado na rede, você recebe de volta na proporção de 1 para 1.
sem incidência de impostos. Mas se você quiser fazer isso com teu pai, que mora num apartamento, e compartilhar a energia sua com ele, CPFs distintos, tudo que você injetar na rede vai ser cobrado 32% de ICMS. Então, você só tem viabilidade de instalação, principalmente nos locais de consumo, no próprio telhado. Outros estados isentaram esse ICMS. Então, você vê Minas Gerais com os condomínios solares, você vê alguns estados do Nordeste com os condomínios solares, as fazendas, e por isso eles estão bem na nossa frente. É a questão tributária. E eu tive numa reunião, tem mais ou menos uns 2 anos, com o pessoal deixa eu só fazer, Roberto, só uma parte. Assim, não é que seja questão tributária. Aqui vamos entender um pouco. É a questão de sustentabilidade econômica. É porque isso torna viável novos mercados. Não é que é questão tributária. O Estado entendeu que para favorecer a indústria fotovoltaica, isso era uma contrapartida razoável. Tudo bem, Roberto? Porque o Estado ganha. Não entendi, perdão. O Estado ganha quando as empresas investem mais. Então, não é que seja uma isenção tributária, porque em Minas, as empresas instaladoras de fotovoltaica estão produzindo mais do que aqui no Rio. É um acordo de cavalheiros. O governo abre mão, mas a economia agradece. O governo não abre mão, em Minas, o governo abriu mão do ICMS para poder fazer o condomínio fotovoltaico porque ele quer ser legal. Ele entende que isso dinamiza o mercado. É claro, você tem uma geração de empregos enorme quando você tem o energia solar. Tem alguns gráficos que mostram todas as fontes e quanto que cada uma das fontes por megawatt instalado gera de emprego. Se você tem geração de emprego, você tem geração de renda. Se você tem geração de renda, exatamente, você tem consumo. E, enfim, quando eu falei da questão tributária, eu quis dizer que o governo ele dificulta o crescimento do Rio pelos entraves tributários. Eu não sei se eu fui claro, se está de acordo com o que você pensa, Marco, mas... Justo, é só para que entenda que assim, não é uma questão de diminuir imposto, é uma questão de dinamizar o mercado. Entendi, perfeito. Se você tem uma indústria que consegue reduzir custos, essa indústria ela pode pensar numa melhoria de planta. E aí ela vai comprar equipamento que incide ICMS. Ela vai prestar serviço e incide ICMS. Então, o governo não estaria perdendo a arrecadação por conta disso. Ele estaria, na verdade, fazendo a economia girar, gerando mais recurso para o Estado, gerando mais emprego e aumentando, por consequência, a arrecadação dele. Mas, como eu estava falando, eu tive numa reunião na Firjan, tem uns 2 anos, e a visão dos governantes aqui no Estado, inclusive a visão, mas até a participação financeira, na geração térmica. Eles são donos das usinas térmicas, eles entendem que essa solução para o Estado é a melhor. Eles estão direcionando a nossa produção de energia para as térmicas, infelizmente. É uma pena. Então, assim, a gente nunca teve bem. Na verdade, a gente teve uma grande obra que nos elevou a uma condição de ser um dos primeiros, mas isso não era verdade, era uma coisa totalmente pontual, né? Pô, interessante, eu não sabia disso. Então foi um evento que mascarou o ranking. A gente tem todo o cenário favorável, né? Assim, em termos de insolação, tarifa energética, uma das mais caras do Brasil, mas não há vontade política, infelizmente. Não há um arcabouço legal regulatório que favoreça o mercado. É uma fala mais bonita. Você tem razão. Não existe esse arcabouço, né? Não, porque é uma fala bonita que engloba muita coisa. E o engraçado é que a gente teve, antes da pandemia, acho que dos principais assuntos era a revisão da normativa. A gente teve nos jornais sendo discutido esse assunto, algumas pessoas, governantes, debatendo sobre isso.
E se falando realmente em subsídio. A energia solar, da forma como é em Minas, ela não é subsidiada. Você usa a rede, mas é um uso... por ela estar num local de consumo, você usa ela de forma muito pontual. Então, você entrega muito mais benefício para a rede, porque você está fortalecendo ela no ponto de consumo, do que você sobrecarrega ela. Porque sai da usina, já vai direto para aquela indústria que está a 1 quilômetro dali. Não está vindo lá, vamos dizer, lá do Paraná, lá da Paraguai. Enfim, então você fortalece o sistema como um todo. Não existe subsídio. Existe subsídio, sim, nas térmicas. Porque quando a gente aciona as térmicas, você paga a bandeira vermelha, mas se você fosse pagar o custo verdadeiro da térmica, você pagaria 30%, 40% a mais na sua energia. E aí o governo vai e paga por você a diferença. Então, esse é o subsídio. Ninguém está botando dinheiro na tua instalação residencial ou comercial. O governo não está te pagando, você vai gastar 100 mil, toma aqui 20 mil e 80 mil é seu. Mas na térmica tem isso sim. Na térmica, em parte da contribuição, em forma de bandeira vermelha, etc., mas o grande pesado fica com o governo e ele vai lá e paga a diferença. Então esse é o subsídio que existe na geração elétrica. Não é nada sustentável. Não, né? Para manter sustentável, alguém tem que pagar a conta. Sim, exato. Gente, meu relógio aqui está marcando 11h20. Eu queria saber se alguém quer colocar mais algum aspecto para a gente explorar, ou se a gente pode começar a convergir e começar a pensar em palavras finais. Eu acho que a Rafaela e a Jéssica Soares não falaram muito. Eu queria saber se elas têm algum ponto para observar, querem comentar alguma coisa, tirar alguma pergunta. Dúvida. Alguma pergunta, alguma dúvida. Carol também, se tiver mais alguma dúvida. Deu para entender. E, assim, a única coisa que eu sei é que a UFRJ, a Ilha do Fundão, o campus na Ilha do Fundão, eles têm instalado no estacionamento os painéis solares. Não tenho nenhuma dúvida, não. Foi muito enriquecedor aí. A Carol tirou bastante dúvida, que consegui entender bastante coisa também. Mas, até o momento, não tenho nenhuma dúvida, não. Tranquilo, perfeito. Legal. Rafaela, você é estudante lá no Fundão? Não. Eu vi, foi numa reportagem, já tem um tempinho. Bom, eu consegui anotar bastante coisa, que eu acho que vai até me dar bastante ideia para a TCC, que eu vou ter que fazer em breve. E queria agradecer a todo mundo que participou, porque foi muito, muito, muito bom para mim, muito prazeroso. E foi bem bacana, conseguir muita coisa, muitas dúvidas, e ficar com muitas dúvidas, muitos mais questionamentos para a próxima reunião, quem sabe. Isso, com Legal. certeza. Tá ótimo. Gente, gostaria de agradecer a presença de todos e a contribuição de cada um de vocês. O projeto Vento Solar, o projeto Grael e a Aersol continuam aqui à disposição. Por favor, utilizem todos os canais. Se teve alguma dúvida que vocês não se sentiram confortáveis em colocar aqui, por favor, não hesitem. Pode mandar para nós por e-mail, por zap, por telefone, ou, quando a pandemia acabar, nos perguntar pessoalmente também. Não tem problema nenhum, tá? Lembro que acho que já está selecionado o tópico do próximo encontro, correto? Qual que é? A Lorena fica animada lá. Tem que ficar, né, gente? Tati, qual que é, Tati? Mercado de trabalho. Mercado de trabalho? Onde ele está? Como ele está? Como é que ele é? Qual a cor dele? Qual o tamanho? Como ele se reproduz? Muito bom isso daí. Muito bom. Somente depois da quarentena, né? Assim, eu acho que... Não, e mesmo dentro da quarentena. Tem muita gente que não está parando de procurar emprego, não, gente. Isso, verdade. A gente tem que, como o Roberto falou, a gente tem que estar olhando para o futuro. Então hoje a gente tem que estar tomando as nossas atitudes para poder estar tranquilo. Perfeito? Show de bola. Show. Perfeito. Gente, Obrigada, muito obrigado pela Fernanda. participação de todos. A gente mantém contato aí. Isso. Até a próxima. Obrigada, gente. Beijo. Voltaremos. Tchau, pessoal. Agradeço gente. também a todos. Queria mais uma vez dizer que é uma honra para a gente também estar inserido no projeto. A gente se sente muito feliz e bem retribuído, porque a gente
como empresário da Aersol, a gente não está vendo só a questão realmente do lucro, a gente quer ver mudança no país. É muito bom você trabalhar com os jovens, com as pessoas que estão com a mentalidade de trazer essa mudança. Agradeço bastante a oportunidade, gostei muito de participar e estou à disposição. Esse nosso projeto é realmente um projeto, eu diria que único, assim, que a gente conseguiu unir uma empresa, né, que está por dentro de toda a parte técnica, está por dentro do mercado, né, está por dentro da grana. A gente conseguiu unir a universidade, né, que é assim, que está na essência ali da tecnologia, da conhecimento técnico também, né, aplicado, e a gente conseguiu unir o terceiro setor, né, para fazer uma ponte mais eficiente aí com a unidade, né, e eu fico pelo projeto Grael, eu fico muito feliz assim de participar desse projeto que é realmente especial. Eu acho que está dando super certo. Não é à toa que a gente está indo para a 6ª turma, né, Marcos? N+1, gente. Esquenta com isso não. Vamos para frente. Tá bom? Gente, um beijo, queijo para todo mundo. Se cuidem, gente, e lavem as mãos. Fiquem em casa, hein? Galera. Tchau, gente. Tchau.